Seja muito bem-vindo ao curso de formação política para mulheres. Meu nome é Cristiane de Holanda, sou diretora da Clínica e do Observatório de Direitos Humanos do Estado do Tocantins e coordenadora estadual da Coalizão Nacional de Mulheres. Sou professora de Direito Constitucional, Direito Internacional e Governança e Compliance na Universidade Estadual do Tocantins. E você, que chegou nesse vídeo, nesse momento, fique aí, preste bastante atenção em como conhecer melhor os seus direitos políticos, os seus direitos de cidadania, conhecendo um pouco mais sobre direito eleitoral e como se tornar uma candidata, e melhor do que isso, uma mandatária. E agora eu apresento para vocês o nosso quarto tema, com convidadas que vieram engrandecer a sua experiência e o seu repertório. Uma linguagem fácil, acessível, que qualquer mulher vai entender. Nesse dia, nós temos a doutora Delícia Feitosa e a doutora Ana Paula Viana conosco para falar sobre eleições majoritárias e proporcionais. Quantos votos um candidato precisa para ser eleito? Melhor dizendo, quantos candidatos você, mulher, precisa para ser eleita? Eu sou uma mulher negra, estou usando uma camiseta estampada, brincos de pérola, cabelo preso, cacheado, castanho, preso para cima. Atrás de mim tem uma parede branca e 2 quadros amarelo com preto. Nessa noite, então, deixo a palavra com vocês, com a doutora Ana Paula Viana. Doutora Ana Paula. Olá, um prazer poder conversar com vocês aqui, né? Ainda mais sobre um tema tão instigante quanto o sistema eleitoral. Meu nome é Ana Paula Viana Barma, eu sou professora e advogada em Curitiba há mais de 20 anos. Atuo aqui como a professora nas áreas de direito constitucional, administrativo e eleitoral e advogo também na área do direito eleitoral. Então, hoje estou terminando meu doutorado, né? Sou doutoranda e mestre em democracia e direitos fundamentais, também na área do direito eleitoral. Meu mestrado já foi na área do direito eleitoral, falando sobre financiamento e campanhas femininas, e hoje o meu doutorado também fala sobre o sistema eleitoral focado na representatividade, inclusive das mulheres. Eu sou uma mulher preta, uso óculos, tenho cabelo liso, hoje está preso, uso uma blusa cor de tijolo com detalhes pretos, e atrás tem um armário com alguns livros e alguns objetos. É um prazer poder falar com vocês essa noite sobre esse tema, e eu passo a palavra à doutora Cristiane. E muito bom saber que o mestrado foi na área de financiamento de campanha, que foi o nosso tema número 3. Se você ainda não assistiu esse vídeo, procure o vídeo número 3 dessa formação, que fala especificamente como você vai financiar a sua campanha e conseguir chegar a essa meta, né? Então, apresento também a doutora Delícia Feitosa, que estará conosco nesse dia. Obrigada, doutora Cristiane. Quero dizer que é um prazer fazer parte desse projeto e quero já aproveitar para fazer um chamamento a todas as mulheres que nesse momento nos assistem, que fiquem aqui conosco, porque nós temos um assunto interessante que com certeza vai trazer você para a política. Então, meu nome é Delícia Feitosa, eu sou professora da Rede Estadual de Ensino, com especialização na área de gestão educacional, gerenciamento de projetos governamentais e na área do direito. Sou advogada pela UFT, com especializações na área de direito penal, processo penal, direito do trabalho, processo do trabalho. Estive juiz eleitoral no biênio de 2021 a 2023, faço parte do movimento Mais Mulheres na UAB, da Coalizão Nacional, do COPEG Nacional também, da qual sou vice-presidente da região Norte, e também, né, da Coalizão Nacional e da BMCJ. Então, todos esses assuntos desembocam para quê? Para convidar você, mulher, para que faça parte dessa corrente, que se junte a nós para fazer a diferença na comunidade em que você vive. E aqui, para a gente poder prestar bastante atenção nisso,
vocês podem perceber que essas mulheres que se apresentam hoje, elas fazem parte de outros grupos formados por outras mulheres. Preste bastante atenção que essa também é uma forma de você se tornar conhecida, de você ter representatividade, de você ter suporte e apoio naquilo que você vai buscar no seu mandato eletivo, certo? Então, no tema de hoje, eleições majoritárias e proporcionais. Quantos votos uma candidata precisa para ser eleita? Essa pergunta é real, ela existe, tem exatamente uma ideia de quantos votos uma pessoa precisa ter para ser eleita? Doutora Ana Paula. Então, na realidade, sim, existe essa pergunta, inclusive é muito importante o tema do sistema eleitoral por dois aspectos. Primeiro, porque as mulheres, todo o candidato precisa estar pré-candidato, precisa estar afiliado a um partido político 6 meses antes do pleito, certo? E nesse momento ele vai escolher o partido político, né, que tenha mais, digamos assim, afinidade com as suas ideias, mas é importante também essa mulher estar atenta, porque conforme o partido político que você escolhe, você terá mais chances de ser eleita ou menos. Por quê? Por causa do sistema eleitoral. Porque é o sistema eleitoral que vai dizer a ela e que vai estabelecer quantas vagas esse partido político terá. Porque, às vezes, as pessoas não sabem, né? Mas as vagas, as cadeiras nos parlamentos, por exemplo, pertencem aos partidos políticos e não ao mandatário. Isso por quê? Porque primeiro o nosso sistema eleitoral, quando a campanha é para vereador, no caso agora, né? Estou falando do sistema proporcional. Sistema proporcional para vereador e para deputado estadual, deputado federal. Esse sistema proporcional que a gente ainda vai falar sobre ele. Mas quando o sistema é proporcional, né, é esse sistema eleitoral que vai dizer quantas cadeiras o partido político tem direito. A gente ainda vai explicar aí bem com calma para vocês como funciona isso. Por isso é que primeiro você encontra quantas cadeiras esse partido político tem direito para depois distribuir essas cadeiras entre os candidatos, certo? E é nesse momento que vai ser determinado quantos votos cada candidato tem que ter para poder ocupar uma cadeira, certo? Então, é aí que se faz o cálculo do coeficiente eleitoral, coeficiente partidário, para determinar quantos votos um candidato tem que ter no sistema proporcional para ter direito a uma cadeira. Isso no caso dos vereadores do ano que vem. No outro sistema, não. No outro sistema é diferente, que é para prefeito, por exemplo, que é o sistema majoritário, né? Então, no caso do prefeito, não. É quantos votos, se ele tiver mais de 50% de votos, já está eleito no primeiro turno. Então, são sistemas diferentes, né? Mas que, para o caso de vereador, por exemplo, de vereadoras, né? Na cadeira de vereador, é fundamental o partido político. Porque, como eu não estou ainda explicando o que é o coeficiente partidário, o que é o coeficiente eleitoral, mas só estou explicando que nesse sistema proporcional, as cadeiras pertencem aos partidos conforme um cálculo feito, e com base nesse cálculo que nós vamos explicar para vocês, é que você vai saber quantos votos cada candidato tem que ter para ter direito a ocupar uma cadeira. Tá? Então, assim, em suma, sim, é muito importante a escolha do partido no primeiro momento, e eu vou falar sobre isso aqui, como você escolhe um partido no qual você vai ter mais chance de ser eleito, né? E realmente existe essa questão. Dependendo do partido que você tiver, você vai precisar de mais votos, ou vai precisar de menos votos, vai depender. Depende do coeficiente partidário, depende do coeficiente eleitoral, enfim. Uma série de cálculos que a gente vai explicar para vocês aqui como funciona. Então, vamos entender melhor isso. Essa pergunta, sim, ela existe, mas parece que nós temos que fazer outras perguntas antes dessa. Isso, né? exatamente. Então, para a gente entender melhor como é que funciona e quais são essas perguntas, doutora Delícia, o que então são eleições majoritárias e eleições proporcionais? Nós temos o pessoal, é muito comum perguntar isso daí, mas igual explicou a doutora Ana Paula, não é uma coisa tão simples. É impossível você dizer quantos votos elege uma pessoa. É possível dizermos
Aí, só fazendo um breve histórico, situar as pessoas que nós teremos agora as eleições municipais e nós teremos, ao mesmo tempo, as eleições majoritárias e proporcionais, que são totalmente distintas. Nós vamos eleger na majoritária o prefeito, o governador, o senador e o presidente da República. Então, nós teremos na majoritária, que quero reforçar, como o pleito agora ele é municipal, nós temos essa maioria simples e a maioria absoluta. Então, eu tenho lá todos os eleitores do estado do Tocantins, como estou aqui no Tocantins, eles votaram para, se fosse para governador, um tanto X de votos, e aí esses votos válidos vai eleger o governador, quem obteve maioria de votos. Uhum. E aí nós temos os senadores, que é essa daí, e se nós não tivermos os 50% mais um, nós vamos ter o quê? O segundo turno, que todo mundo vê aí na mídia. Então, no seu município, se você mora em uma cidade que tem mais de 200 mil eleitores, e esse candidato a prefeito, que nós estamos falando da majoritária, ele não conseguiu 50% dos votos válidos, mais um, nós teremos um segundo turno com os dois candidatos que obtiveram o maior número de votos. E aí nós vamos ter a proporcional, que nós teremos os vereadores, que é outra coisa importante. Eu quero reforçar o que já mencionou a doutora Ana Paula, que você tem que fazer uma análise criteriosa de qual partido você vai se filiar, porque isso vai ser determinante na hora de você ocupar uma cadeira. E digo mais, a você, mulher, não se submeta a participar só para preencher a cota que os partidos precisam obrigatoriamente que tenha um percentual de 30%. Por quê? O pessoal no popular diz que fulano está lá só para servir de escada para que outros consigam. Tendo em vista que ali o número de votos na proporcional, o mandato não é da pessoa que foi candidato. Os votos são do partido. E mais na frente, nós, quando falarmos do quociente eleitoral e o quociente partidário, isso vai ficar bem claro para você que nos assiste nesse momento. Então, é importante que você escolha um partido que, de fato, você tenha condições de ser eleita. E aí é impossível, doutora Cristiane, você dizer que vai ser tantos votos, porque depende do número de eleitores naquele município ou naquele estado que vai determinar quantos votos são necessários para que tu consigas ter aquele mandato ou ser eleito. Mas é um cálculo que nós precisamos também ensiná-las. E, dada a sua fala, tem outras perguntas que a gente vai ponderar, e aí eu peço que vocês façam geralmente essa pausa. Ah, precisa de uma maioria simples. O que é uma maioria simples? Ah, precisa de uma... Então, vamos fazer novas outras perguntas para a gente fazer isso bem pontuadamente. Como o tema eleições majoritárias e proporcionais é um tema complexo, digamos assim, porque tem muitos detalhes, então vamos fazer uma pausa e falar separadamente de um sistema ou de outro e do outro. Então vamos lá, vou retomar essa pergunta para a gente falar de uma forma bem espaçada, bem clara para a mulher que está nos assistindo. Então, o que a gente poderia, inclusive, mudar a nomenclatura do tema, né? Porque é o sistema majoritário e o sistema proporcional, que vão gerar eleições majoritárias e eleições proporcionais. Então, doutora Ana Paula, o que é um sistema majoritário e um sistema proporcional, né, pensando em eleições? Primeiro,
Perdão, doutora, primeiro só majoritária que nós falaremos? Não. Pode falar das majoritárias e depois das proporcionais. Eu só vou pedir para vocês deixarem espaçado. Fala da majoritária, fecha esse assunto, depois fala da proporcional, fecha esse assunto, para ficar bem claro para quem está assistindo, de uma forma bem nítida. Então quando você está falando de um sistema proporcional, de onde que ele saiu, onde é que está a previsão disso, onde é que eu preciso, inclusive, ler, quem sabe, para me informar melhor, e o que é o sistema. Como é que ele acontece? Com um sistema majoritário, eu elejo que tipo de mandatário? Doutora Ana Paula. Posso falar? Então, no sistema majoritário, né, como disse a doutora Delícia, nós iremos eleger nas próximas eleições os prefeitos. Tá? Então, sistema majoritário é para prefeitos, para o Poder Executivo, do prefeito, governador, presidente da República. Para a eleição de 2024, o sistema majoritário aplica-se aos prefeitos. E dentro da cidade, tá? Dentro da cidade, quando esse prefeito, que for candidato, né, o candidato a prefeito, que tiver 50% mais um dos votos, estará eleito. Okay. Se ele não obtiver 50% mais um dos votos, tem segundo turno. Só que só vai ter segundo turno nas cidades que tiver mais de 200 mil eleitores. Se tiver menos de 200 mil eleitores, não tem essa questão dos 50% mais um. Quem tiver mais votos ganhou. Tá? Então, digamos, na cidadezinha do interior lá, que tem 100 mil habitantes, 100 mil eleitores, não vai ter segundo turno. Na disputa entre prefeitos, aquele que fizer mais votos estará eleito. Na cidade de Curitiba, aqui, que tem mais de 200 mil habitantes, na disputa, né, no sistema majoritário, que é para prefeito, se tiver lá um candidato que fizer 40% e outro, né, 30%, digamos, não atingiu 50% mais um, então terá o segundo turno. Esse é o sistema majoritário, fechou, tá? Isso é sistema majoritário. E quais cargos que são eleitos no sistema majoritário? A doutora Delícia falou, só para a gente retomar e reafirmar isso. Isso. Os cargos são prefeitos, governadores, presidente da República e senadores. Tá? Prefeito, governador, presidente da República e senador. Esses são os cargos eleitos pelo sistema majoritário. Sempre vale o reforço para fixar bem para quem está assistindo. Então, vamos lá. Só reforçando aqui o que a doutora disse, a única diferença, apesar de ser da majoritária, que nós temos presidente, governador, o senador e nós teremos o prefeito, o senador não tem segundo turno, né? Sim. Ele, se ele teve mais votos, então ele leva, né? Diferente do que nós falamos anteriormente, que pela primeira vez aqui, doutora Ana Paula, nós temos a possibilidade de nós termos segundo turno na nossa capital, Palmas, porque passou de 300 mil habitantes. Então, se nós não tivermos um candidato que consiga mais de 50% de votos, nós teremos um segundo turno com os dois candidatos que obtiveram o maior número de votos dos seus eleitores. Ok. Doutora Ana Paula, se a senhora quiser continuar. Agora o sistema proporcional, né? Eu não vou entrar ainda nos cálculos, tá? Depois vou esperar essa pergunta. Esperar a pergunta. O sistema proporcional, ele aplica-se aos candidatos do Poder Legislativo, tá? Então, vereadores, deputado estadual e deputado federal, certo? Seja, né, âmbito municipal, estadual ou da União. Então, esse sistema proporcional, ele tem, o nome já diz tudo, né? Por que é sistema proporcional? Porque ele busca colocar no poder legislativo, digamos, busca dar o cargo político, o poder político, de forma proporcional aos partidos políticos. Então, ele busca uma representatividade. É um sistema bom para um país como o nosso, que é tão plural, né? Porque aí nós vamos ter a possibilidade de ter vários partidos políticos com várias representatividades dentro do poder legislativo. Então, ele é proporcional aos partidos.
entende? Por isso que ele tem todo esse cálculo que vai fazer, o que é o coeficiente partidário, o que é o coeficiente eleitoral e tudo mais. E aplica-se aos vereadores, deputado estadual e deputado federal. Então, voltando só voltando naquilo que a doutora Delícia, aproveita e já responde também essa pergunta. A doutora Delícia tinha mencionado um negócio chamado maioria simples e maioria absoluta. O que seria isso? Lá desse daí seria do majoritário, né, do que a doutora estava explicando. A doutora quer falar? Mas o que é maioria simples? Essa questão dos 50% mais um? Aí entra tudo, né? Eu posso falar. Pode. Então, quando nós temos a maioria simples, doutora Cristiane, vai considerar todos os votos colocados, inclusive para a legenda, que lá no proporcional, isso é bem interessante. Às vezes a pessoa não vota para mim, Delícia Feitosa, que sou candidata, mas ela vai votar apenas na legenda. Quando eu tenho a maioria absoluta, eu vou considerar apenas os votos válidos, ou seja, nulos, brancos, não é considerado. Somente aqueles votos que foram computados para determinados candidatos. Uhum. Aí eu tenho uma maioria simples e uma maioria absoluta. Ok. Então, vamos fazer uma pausa nesse tópico que a senhora falou agora. O que são votos válidos? O que é votar na legenda? O que são votos em branco, votos nulos? Só para deixar isso claro para quem estiver assistindo. Tá. Quem quer responder? Aí eu não defini, não. Eu começo e a doutora complementa, porque afinal aqui é um bate-papo, né? Mas quando eu falo em votos válidos, as pessoas podem sair da sua residência, ir lá na urna eleitoral e chega lá, ela vota em branco, ou ela anula o voto dela. Ou então a pessoa sai da sua casa, vai lá, ela quer votar em um candidato, ela se identifica com ele e vota para aquele candidato. Então, nós temos um voto válido para a doutora Cristiane. E se eu votei nulo, aquele voto não é válido. Então, nós temos uma diferença da quantidade de eleitores que foram lá. Eu poderia ter 100 eleitores que votaram naquela urna, mas eu tive votos válidos apenas 80. Por isso, uma maioria simples e uma maioria absoluta. Se a doutora quiser complementar. E agora a gente descobriu, né, nos últimos vídeos, o que é alistamento eleitoral. Né? Então, quando você vai lá e realiza, faz o seu título de eleitor, você está se alistando, se candidatando, se colocando pronto para exercer o voto. Então, aí se apura o número de eleitores dentro de uma localidade, certo? E aí tem aquelas distribuições por zona, seção, onde a pessoa descobre onde é que ela vai votar, às vezes muda, dá um erro, ela tem que voltar correndo no dia da eleição, mas consulte antes que isso é resolvido. Vamos lá. Votos válidos, votos nulos, votos em branco. O que é votar na legenda, então? É no partido, né? Ela não vota na pessoa. Vale dizer partido. Isso. Quando você está na urna eletrônica e vota no número do partido, por exemplo, né? Então, você está dando voto para a legenda, certo? No caso, por exemplo, do deputado, né? E você não vota no número dele, você vota no número do partido. Nesse caso, você está dando voto para a legenda. Quando se fala voto para a legenda, é voto para o partido. É voto para o conjunto, né? Para o conjunto todo. E isso é extremamente importante o que a doutora está dizendo. Ele votou no partido. E nas eleições proporcionais, isso faz uma diferença tremenda. Quando o quociente eleitoral é partidário, aí nós vamos ver a importância desse voto, não é isso, doutora Ana Paula? É nesse ponto que eu quero chegar. Se a pessoa vota no candidato, computa-se o voto para aquele candidato. Se a pessoa vota na legenda, computa-se o voto para o partido.
como é que esses dois tipos de voto vão impactar no resultado da eleição? Tem diferença? Não tem? O que acontece? Posso responder? Fica à vontade. É porque, assim, na verdade, mesmo quando ele dá o voto para o número do candidato, né, mesmo quando ele digita o número do candidato lá, o voto primeiro vai para o partido para depois contabilizar individualmente para cada candidato. Tá? Então, assim, essa que é a grande sacada que o povo brasileiro no todo, às vezes, não conhece esses detalhes, né? Então, assim, quando você dá o voto para a legenda, que é para o partido, você digita o número do partido e vai para o todo, para o partido, para todos os candidatos daquele partido, né? Quando você digita o número do candidato, isso significa o quê? Que depois que contabiliza todos os votos do partido, aí vai ser individualizado quanto cada candidato fez em votos. E isso tem uma diferença, por quê? Porque depois que o partido tem um volume de votos e que você calcula o coeficiente partidário, que é para saber quantas cadeiras ele vai ocupar, o segundo passo é saber qual foi o primeiro colocado da lista. E por isso que faz tanta diferença o número de votos individual de cada candidato. O nosso sistema eleitoral proporcional é de lista aberta. Então, é o eleitor que ordena esta lista de candidatos, do mais votado para o menos votado. E o mais votado fica no topo da lista, em função do número de votos que ele recebeu individualmente. E só um minutinho, doutora Delícia. Então, quando a gente fala de coeficiente eleitoral, a gente está falando de eleições proporcionais. Apenas, né? Então, lá partidário eleitoral só nas eleições proporcionais. Ótimo, porque nas majoritárias 50% mais um, a chamada maioria simples, né? Então, nas eleições proporcionais, o que é o coeficiente eleitoral e como é que ele é calculado? E aí, para explicar também por que ele é importante. Porque é um nome assim, coeficiente eleitoral. Tá, mas eu preciso saber disso por quê? Eu, candidato. Só voltando ali no que a doutora disse, só para reforçar, porque nós começamos a nossa fala dizendo que, chamando a atenção para as mulheres, que é o nosso público específico, que era para ela escolher bem o partido que ela ia se candidatar. Então, eu não vou falar nenhum número para não fazer alusão a nenhum partido, certo? Eu quase falei já aqui. Mas veja só para esclarecer, gente, para vocês que estão assistindo, um combinado, tanto por causa da estrutura e da proposta, tanto do observatório, que faz esse sistema de monitoramento, do ponto de vista muito mais imparcial. E a Coalizão Nacional de Mulheres, porque ela tem como proposta, como movimento, apoiar mulheres progressistas, mas a gente não vai fazer apoio ou elucubrações a partido, apologia a partido, nenhum candidato específico. Então, as doutoras foram orientadas, mas geralmente vem os exemplos na cabeça de algumas situações específicas. Eu já ia falando, mas veja só. Se nós temos um partido, a doutora há pouco falou, por exemplo, numa bancada. É muito comum nós ouvirmos nas mídias falando que partido X tem uma bancada maior dentro do Congresso Nacional ou dentro da Câmara. E aí ela estava falando do voto que a doutora Cristiane perguntou, da legenda, que nós começamos sempre o número, 2 números, que é o do partido, e depois o número do candidato. Então, primeiro, para deixar bem claro, você vota na legenda e para o candidato, isso de forma una, mas você está votando naquele partido, daquele candidato. Ou então, se você não quer votar para aquele candidato, você vota só para o partido. E aí você vota apenas no número da legenda. Isso tem uma implicância muito grande no sistema, né, proporcional, que aí nós teremos essa bancada do quociente eleitoral,
e do quociente partidário. Já que estou falando, eu estou dividindo aqui o assunto com a doutora, mas nós temos uma eleição, igual agora, nessas eleições municipais. Nós teremos um tanto X de votos que teve para vereador. Então, nós vamos somar todos aqueles votos válidos que nós tivemos, e aí nós teremos uma quantia X. Nós vamos dividir pelo número de cadeiras que eu tenho. Isso se for da Câmara Municipal, se for da Câmara Federal e assim por diante. Nós estamos falando das proporcionais. Se eu tenho 24 cadeiras, eu vou dividir, sei lá, foi 1 milhão de votos por 24, eu vou chegar em um número X, aquele quociente eleitoral. E aí eu vou ter, no segundo momento, o quociente partidário, que aí vem o desempenho de cada candidato e do partido, que eu vou saber quantos eu vou eleger dentro daquele partido com o quociente eleitoral. Doutora Ana Paula. Perfeito, doutora Delícia. Então, assim, já acrescentou mais uma informação. Nós temos o coeficiente eleitoral e o coeficiente partidário. Então, doutora Ana Paula, poderia complementar? Por isso que eu falei só de um, para a doutora falar do outro, para não misturar. Tá. Estamos tentando ser didáticas. Vamos só fixar esse conhecimento sobre o coeficiente eleitoral. O coeficiente eleitoral, ele vai trazer nas eleições proporcionais quantos votos cada candidato tem que ter para ocupar uma cadeira. Quantos votos tem que ter por cadeira? Então, o coeficiente eleitoral é o número de votos válidos. E número de votos válidos, aí a gente tira os votos nulos e os votos em branco. Válido é só aquilo que a pessoa votou mesmo, ou na legenda, ou no candidato, tá? Então, exclui-se os votos nulos e brancos, e só considera-se os válidos da cidade, por exemplo, ou do estado, né? Então, vamos lá. O número de votos válidos dividido pelo número de cadeiras que tem naquele parlamento. Então, aqui, por exemplo, Curitiba tem 38 cadeiras. Nós tivemos, sei lá, 1,5 milhão de votos válidos. Então, é 1,5 milhão dividido por 38. Nós vamos ter um número, tá? Uhum. É um número lá gigante, um número grandão que vai ter lá, né? Então, esse número, por exemplo, que você encontra deste cálculo, que é o número de votos válidos dividido pelo número de cadeiras, chama-se coeficiente eleitoral, tá? Depois que você acha o coeficiente eleitoral, você vai encontrar o coeficiente partidário. Esses números que eu dei são fictícios, viu, doutora Delícia? Não sei se é isso aí. Tem 1,5 milhão, eu não sei. Depois que você encontra o coeficiente eleitoral, você vai encontrar o coeficiente partidário. O que é o coeficiente partidário? É o número de cadeiras que cada partido político vai ter direito a ocupar naquele parlamento, tá? E qual é o cálculo que se faz para o coeficiente partidário? Você vai pegar o coeficiente eleitoral, que foi aquele que você achou antes lá, tá? Você pega o coeficiente eleitoral, divide pelo... Desculpa, você pega o número de... Eu fiz confusão ali. Você pega o número de votos válidos do partido e divide pelo coeficiente eleitoral. Então, o número de votos válidos do partido, por exemplo, sei lá, deu 50 mil votos válidos para o partido X, tá? Uhum. E você vai dividir pelo coeficiente eleitoral, que é o número que você encontrou anteriormente. Você vai encontrar um número também, 1,2, 3,1, enfim. Esse número é o número de cadeiras que cada partido vai ter direito. Se você encontrou o número 1,1, esse 1 é desprezado. Se você encontrou o número 1,5, que é 1,5 ou 1,6, 1,7, você arredonda esse número para cima. Então, o partido vai ter direito a 2 cadeiras se for 1,6 e vai ter direito a 1 cadeira se for 1,3. Tá? Então, deixa eu repetir aqui para vocês. Coeficiente eleitoral, como é que encontra? O número de votos válidos da cidade ou do estado, dividido pelo número de cadeiras da Câmara Municipal ou da Assembleia Legislativa, ou do Congresso lá, né? Uhum.
Você vai encontrar um númerozão grande lá. Aí você vai encontrar depois disso o coeficiente partidário, que é o número de cadeiras que cada partido político vai ter direito a ocupar. Como é que você encontra isso? Você vai pegar aquele coeficiente, você vai pegar o número de votos válidos do partido, daí você vai pegar individualmente cada partido, tá? Cada partido vai ter um número de votos válidos. Então, você pega esse número de votos válidos desse partido e divide pelo coeficiente eleitoral. Aqui, eu preciso só fazer um adendo, que nós temos também agora as federações partidárias. Não temos mais coligação na proporcional, acabou, não existe mais aquela junção de partido para a campanha eleitoral, mas nós temos a possibilidade das federações, tá? Quando o partido estiver fazendo parte de uma federação, vão se somar os votos válidos de todos. E o que é uma federação? Oi? O que seria uma federação? Uma federação é quando, na eleição proporcional, né, na convenção partidária, os partidos decidem que eles vão se unir e eles deverão ficar juntos, não só para as eleições, eles deverão ficar juntos por 4 anos, por todo o mandato. Perfeito. Tá? Então, eu estou simplificando, assim, tem várias regras e tal, mas não vou entrar a fundo nisso. Então, é quando nas eleições eles se juntam, se unem e ficam juntos por todo o mandato. Eles vão ter que agir como se fossem um partido só, tá? Mas, para cômputo de votos, no momento de achar o coeficiente partidário, que é o número de cadeiras que eles vão ter direito a ocupar, aí sim, aí soma os votos válidos de todos os partidos, para dividir pelo coeficiente eleitoral, para encontrar o número de cadeiras que esse partido vai ter direito. Muito bem. E depois disso, o que acontece? Posso prosseguir? Pode, mas aí me ocorreu uma questão, pensando nesse aspecto. Por quê? Seria interessante, porque a gente precisa entrar nesses meandros. Então, eu, candidata, vereadora de uma cidade lá do interior, tenho uma Câmara pequena. Como é que eu poderia aumentar as possibilidades da minha eleição? Exatamente. Se eu fizesse parte de uma federação de partidos que geralmente têm maior número de votos, será que seria... Eu poderia pensar dessa forma? Mas aí talvez eu teria problemas porque tem cristalizado, e a gente sabe que na política brasileira tem candidatos que cristalizam, né, profissionalizam-se na política e permanecem lá eternamente, passa para o filho, neto, bisneto, etc. Né? Aí seria interessante eu entrar numa federação que já tem esses candidatos extremamente consolidados, eu que estou chegando agora. Como é que eu poderia pensar e ponderar sobre isso? Ou a gente guarda essa pergunta para depois? Tá, eu gostaria ainda de só colocar na parte prática, que a doutora Ana Paula foi bem didática. Eu estou insistindo nesse assunto porque é uma dúvida que tem de todo mundo, mesmo os mandatários, eles têm dúvidas, sobretudo nesse pleito agora. A doutora falou, nós temos, por exemplo, 1 milhão de votos válidos, certo? Na proporcional. Se nós tivermos 8 cadeiras, nós vamos dividir pelo número de cadeiras do parlamento, da Câmara. Daria 125 mil votos, o quociente eleitoral. E aí vem o que a doutora explicou no segundo momento, do quociente partidário. Então, os partidos, eles teriam que ter, pelo menos dividido o número de votos que ele obteve. Se ele teve só 125, obviamente que ele teria apenas um representante. Então, é feito essa conta, e aí tem esses arredondamentos que a doutora estava falando. Só para que a gente tente, porque desde o início nós falamos que não é possível dizer quantos votos uma pessoa precisa para ganhar, que isso vai depender do número de eleitores do seu município.
né, da desenvoltura do partido, do convencimento daquele partido que se identifica com a ideologia partidária, que vai votar ou no partido ou naqueles candidatos que ali estão. Mas a doutora Cristiane perguntou algo: como é que eu sei se o partido é forte, que é assim que o povo fala, né? Para poder eu estar lá afiliada nesse partido. É muito comum. Nós vimos um partido que ficou décadas sendo recordista de ter cadeiras no parlamento, de ter maior número de prefeitos. Isso é uma onda que vem, é normal. Aqui no nosso estado, nós temos maior número, por exemplo, de representantes de um determinado partido. E aí, consequentemente, a gente vê isso acontecendo em todo o país, que quando eu tenho um executivo forte, um parlamento forte, né, que são das assembleias legislativas, a tendência também dos prefeitos e dos vereadores é se unir para se candidatar naquele partido. Por isso que, às vezes, a gente ouve as pessoas dizendo: fulano não tem chance, não, o partido dele é fraquinho. Né? Por isso que tu tens que fazer essa análise da conjuntura atual. E digo para vocês, hoje nós temos um cenário diferente das eleições de 4 anos atrás, em todo o Brasil. Então, essa tendência é que quem tem a intenção de se candidatar, ele olhe no cenário nacional e estadual o que é mais conveniente. Doutora Ana Paula. Posso continuar? Você quer que a doutora Cristiane, que está intermediando aí? Eu vou voltar nessa pergunta, nessas duas perguntas, porque me disseram, estou ouvindo aqui atentamente, que é impossível saber esse número de votos. Mas tudo bem, eu percebo que ele pode ser calculado. Sim, né? Então, não dá para saber abstratamente, mas é um número que eu consigo chegar nessa conta, nesse resultado. E também como é que fica essa questão do partido grande, pequeno, da federação, que a senhora estava falando agora, quando eu interrompi para fazer essa consideração. Na verdade, veja, o que eu oriento sempre, né, as pré-candidatas e tal, que estão pensando em candidatura. Pega o cenário da última eleição, né? Uhum. Então, você vai lá pesquisar no site do TRE, do TSE, vai ver quantos eleitores tem lá, em média, mais ou menos, já registrados, cadastrados, você tem essas informações no site, né? E vai procurar pesquisar qual foi a quantidade de votos que aquele partido que você está pretendendo se filiar fez na última campanha. Perfeito. Então, você vai fazer uma projeção, você tem mais ou menos uma ideia. Na última, ele fez tantos votos, né? Então, geralmente, se mantém aí uma média. Só que isso depende também da quantidade de candidatos que esse partido tem. Então, a mulher, hoje, ela tem que tomar muito cuidado para ela não ser aquela usada como bode expiatório só para fazer volume de votos. Porque eles já sabem que tem um que já é vereador e que, geralmente, eles, pelo coeficiente partidário, sempre tem uma vaga só. E eles precisam de gente para fazer volume de votos para eleger já alguém que já está pré-determinado. Então, a orientação, na verdade, é verificar qual partido que vai ter um grande número de candidatos, porque isso aumenta o quê? Isso aumenta o coeficiente partidário. Quanto mais votos válidos esse partido tiver, mais número de vagas ele vai ter. E se você está se filiando a um partido que já tem um vereador numa cidade pequena, a chance dele se reeleger é muito alta. Então, você está servindo só de bode, entendeu? Aí não, né? Aí não vai ter todo o esforço para... Antes tem que fazer esses cálculos. Então, assim, eu estou indo para um partido que tem poucos candidatos, que já tem um vereador, que tem chance de reeleição. A minha chance aqui é mínima, porque o coeficiente partidário dele sempre é 1 e já tem um vereador. Então, a ideia aqui é olhar um partido que tenha muitos candidatos para que tenha um volume alto de votos. E que com esse volume alto de votos, ele tem 2, 3 cadeiras.
tá? E que geralmente vê lá se eles têm um vereador, mas tem chance de fazer 3 cadeiras, tem 2 vereadores, mas vai fazer 4 cadeiras, porque ele tem um volume alto de candidatos. Quanto mais candidatos ele tem, mais votos esse partido vai ter. E mais alto vai ser o coeficiente partidário dele. Entende? Então, essa é uma leitura assim, é uma leitura que tem que ser feita, claro, com várias pessoas, analisar os números, os dados, sondar o partido, como é que tá aqui, como é que tá ali, tem muitos candidatos, quem que vai sair, quem que vai ser vereador aqui, quem que quer ser candidato a vereador, e vai pesquisando. Se falar, pô, nós estamos só com 3, cai fora, porque com 3 candidatos não vai fazer nenhuma cadeira. Então, assim, pesquisar isso dentro, se enfronhar no partido ali, saber quantos candidatos, quem que tá, quem que não tá, como é que funciona, se tem aquele que já tá lá no topo da cabeça sempre para ser eleito, ou que já é vereador. Então, essas leituras que tem que começar a fazer, e é em função do sistema eleitoral que essas leituras devem ser feitas, porque é aí que você vai identificar onde você tem mais chance, né? Da causa do partido forte e do partido fraco. Na minha visão, depende, porque assim, agora com as sobras, os partidos que não atingem, estavam entrando nas sobras, agora tem o 80-20, né? Tem que atingir 80% e 20%, nós vamos falar disso também. Mas eles também estão entrando num cálculo de sobras ali. Porque, veja, além do volume grande de votos que o partido tem que ter, você tem que cuidar do teu volume de votos, porque quando você chegar no momento de olhar se você vai ter direito a ocupar a cadeira ou não, nessa primeira distribuição, né, dessas cadeiras, você tem que ter feito no mínimo 10% do coeficiente eleitoral em votos, porque senão não ocupa a cadeira. Tá? Então, você tem que estar num partido que te dê condições também de você fazer uma boa campanha, que distribua bem o financiamento, né, de campanha eleitoral, do fundo partidário, para que você possa ter condições de fazer uma campanha bacana, para que você tenha um volume de votos suficiente para também ocupar a cadeira. Não adianta nadar e morrer na praia. Entende? Porque senão você acaba para os outros, né, doutora? Porque não fez 10% do coeficiente eleitoral em votos. Então, veja, é um sistema, né? Você tem que fazer uma leitura de um conjunto, de um todo. E por isso que é importante o sistema eleitoral, porque às vezes está entrando já numa causa perdida. Está entrando numa causa perdida, porque você não fez essa leitura antecipada. Você está num partido que geralmente tem um de coeficiente partidário, e já tem um vereador que está há 50 anos lá na Câmara. Qual é a chance que você vai ter de bater esse vereador que está há 50 anos na Câmara? E num partido que tem só 10 candidatos, 6 candidatos, que está fazendo legenda só para esse vereador entrar. Então, você, futura candidata, preste bastante atenção em que partido você vai escolher. É a conversa que a gente está tendo desde o tema número 2 dos nossos vídeos. A escolha, essa filiação partidária. Eu estou me filiando ao quê? Não é somente a um partido, não é somente uma ideologia, mas também é a possibilidade que esse partido me reserva para que eu possa realmente me tornar uma mandatária. Se esse partido for muito pequeno, fora as paixões pelas ideologias mais específicas, mas observe bem, essa escolha de um partido muito, muito, muito pequeno, que ainda não tem nenhuma vaga garantida, que não alça grande numerário de votos numa eleição, provavelmente não te possibilite alçar um bom resultado na sua campanha. Então, faça essas considerações que a doutora Delícia e a doutora Ana Paula estão trazendo para nós, para que a gente possa pensar muito bem na escolha do partido. E olha que a gente está falando isso desde o tema 2, e aqui no 4, as doutoras estão reforçando isso. A escolha do partido é fundamental para você pensar na sua trajetória política. E aqui a gente traz isso de uma forma muito clara, por isso que eu fico interrompendo, porque eu estou fazendo o seu papel aí do outro lado. Não entendi, explica de novo, pormenorizadamente, mas o que é isso mesmo? Então, eu vou fazer essas considerações para que essa informação fique cada vez mais clara para você. E depois, quando o vídeo for publicado, você pode deixar comentários, a gente vai buscar responder, porque todos os vídeos vão sair no canal do Observatório, tá certo? Doutora Delícia, a senhora queria falar? Sim, eu quero aproveitar a sua fala, doutora Cristiane, que me fez lembrar que a gente termina falando de uma coisa e outra, o quão é importante essa escolha do partido. A fala das doutoras me fez lembrar que o mandato
eu quero reforçar isso daqui, nós já falamos, é do partido. E ainda você pode responder por infidelidade partidária e perder o teu mandato ainda, se depois você não se identificar. Então, é importante você escolher para ter a viabilidade, para você, de fato, ter identidade, e é importante também reforçar para você que já é mandatário agora e que você quer ir para a reeleição, mas você quer mudar de partido, que existe o período, né, da janela partidária, que se inicia agora em março, salvo engano, é de 5 de março a 7 de abril, ou vice-versa, para você mudar de partido, para que você possa se candidatar. E como nós falamos que o mandato é do partido, você só pode fazer isso agora, porque você é vereador e agora você está no último ano do seu mandato. Por exemplo, um deputado estadual agora não abre um deputado estadual, um deputado federal, um deputado distrital, não abre essa janela partidária para ele, porque é só no último ano. Aí vai me perguntar, doutora, mas eu tenho que ficar preso nesse partido se eu não me identifiquei, se eu estou sofrendo discriminação? Não, você existe, né, uma possibilidade, mas para que isso aconteça, você tem que pedir para sair. A Justiça Eleitoral vai analisar a sua justa causa para que você saia. Então, foi interessante aí a fala das doutoras, que me fez lembrar nesse momento, porque nós não estamos falando apenas para as pessoas que pretendem se tornar candidato e um representante, mas também para aqueles que já estão e que querem mudar de partido nesse momento. E aqui a gente falou sobre a importância de ter um partido que já tem um número considerável de votos para abrir possibilidades, mas também uma observação que a gente pode fazer, por que algumas pessoas que às vezes em uma eleição possuem um número baixo de votos, mas elas são eleitas mesmo assim? O que alça essa pessoa nessa eleição que, mesmo tendo um número de votação muito baixo, ela é eleita? O que aconteceu? A doutora comentou agora do 80-20, lei do desempenho de no mínimo 10%, né, doutora? Na verdade, veja, o nosso papo sobre o sistema eleitoral só está começando, né? Porque tem, assim, não sei se não teríamos que fazer uma segunda rodada para poder falar tudo. Mas o que acontece é o seguinte, essa questão desse desvio, ele acontecia muito quando existiam as coligações. Por quê? Porque, na verdade, com as coligações, o número do coeficiente partidário era alto de uma coligação, então sempre fazia um número alto do coeficiente partidário, com várias cadeiras, tendo direito a várias cadeiras. E, às vezes, um candidato que estava nessa coligação, por exemplo, fazia 500, não acontece isso, mas vamos supor aqui, fazia 500 votos, e a coligação tinha 5 cadeiras. E ele estava na vez ali, mas ele só fez 500 e ele entrava, né? E um outro partido que não tinha coligação, ou que tinha uma coligação que não fazia tantos votos, o último candidato lá fez 1.500 votos. Mas o coeficiente partidário daquela coligação era 3, ou seja, só os 3 primeiros ocuparam. Então, esse que fez 1.000 votos ficava de fora, e esse que fez 500 votos nessa outra coligação com muitos votos entrava. Então, acontecia muito isso, né? E muito em função disso também, entre outras questões, é que se cogitou o fim das coligações na proporcional. Claro, veio a federação partidária depois, mas aí com outras características. Agora, o que acontece com relação ao que nós temos hoje? Tá? O que nós temos hoje? Depois que você encontra o coeficiente partidário, você, como eu falei, nosso sistema é proporcional de lista aberta. O eleitor vota naquele candidato e ele ordena essa lista do mais votado para o menos votado, ok? Depois de feita essa lista de A, B, C, D, E, mais votado até chegar ao menos votado, você vai identificar o quê? Quem vai ter direito a ocupar esta cadeira? Então, o partido fez 3 de coeficiente partidário, então o partido tem direito a 3 cadeiras. Nós vamos verificar se o primeiro da lista
que está no topo da lista, o mais votado, ele tem 10%. Isso na primeira distribuição das cadeiras. Se ele tem 10% do coeficiente partidário, o coeficiente partidário é 1.000, então ele tem que ter 100 votos, é isso, né? Tem que ter 100 votos. Se ele não tem 100 votos, ele não ocupa a cadeira. Perde, o partido perde, porque automaticamente os que estão abaixo, né, fizeram menos do que ele ainda. Então, esse é o primeiro critério. Feita a primeira rodada de distribuição dessas cadeiras, com o fim das coligações na proporcional, o que aconteceu? Começaram a sobrar cadeiras. Então, no parlamento, que tem 15 cadeiras, utilizando este sistema sem coligação, os partidos começaram a fazer menos de coeficiente partidário. Antes, uma coligação fazia 5, então ocupava 5 cadeiras das 15. Agora, com o fim dessa coligação, o que começou a acontecer? Eles começaram a fazer 2, 1, no máximo 3. Portanto, ficaram sobrando cadeiras. E como que você faz a distribuição dessas sobras? Desculpa. Das sobras dessas cadeiras. Eu vou continuar, tá? Estou continuando aqui. Por favor. A Denise, se quiser me interromper, porque eu falo para mais de metro. Por favor. Como é que faz a distribuição dessas sobras? Nessa segunda distribuição de cadeiras? É pela maior média. Mas antes disso, você vai fazer o seguinte. Vai verificar. O partido que vai entrar. Todos vão entrar na distribuição dessa segunda rodada. Mas tem alguns critérios. Quais são esses critérios? Primeiro, o partido tem que ter feito 80% do coeficiente eleitoral em votos. E o candidato, individualmente, tem que ter feito 20% do coeficiente eleitoral em votos. Se o partido não fez 80% do coeficiente eleitoral em votos, está fora. Então, essa é a regra, né, para entrar na distribuição das sobras. Então, o partido 80% e o candidato individualmente 20%. Nós estamos numa discussão aí, né, com relação a algumas ações diretas de inconstitucionalidade, que estão tratando a inconstitucionalidade deste critério nessa distribuição de sobras de 80 a 20. Tá? Eu não vou entrar aqui em detalhes técnicos, porque senão ninguém vai entender nada. Mas a verdade é assim, esses são os critérios, isso está sendo discutida a inconstitucionalidade desses critérios, porque você cria uma disparidade, né? Você cria uma disparidade entre a primeira distribuição de cadeiras e a segunda. E o que acontece com isso? Os partidos menores, que não conseguem atingir seus 80%, eles estão sendo extirpados, porque nós já temos cláusula de desempenho. Ainda com a implementação dessa segunda cláusula de desempenho agora no sistema eleitoral, né? Além do volume de votos que tem que ter, esse 80-20 você acaba eliminando os partidos menores. E isso faz mal para a democracia, faz mal para o pluralismo político, porque ficam sempre os mesmos. Nós vamos ficar no sistema de mais do mesmo partido, mesmo partido, e acaba prejudicando muito o pluralismo político, né? E o pluripartidarismo dentro das câmaras municipais, das assembleias e tudo mais. Então, o que acontece? Aí nós temos essa identificação. Só que antes, eu estou terminando aqui de explicar para vocês como é que se faz o cálculo das sobras. Como é que se faz esse cálculo de sobra? Não são só esses critérios. Tem um cálculo que vai fazer. Que você vai utilizar, por exemplo, como é que você vai encontrar a maior média para identificar quem fica com a primeira sobra, né? Porque, digamos que sobrou 5 cadeiras. Nós vamos ter que distribuir essas 5 cadeiras que sobraram entre os partidos que atingiram 80% do coeficiente eleitoral. Digamos que tantos partidos atingiram 80% do coeficiente eleitoral. Então, agora nós vamos para o cálculo da média para ver quem vai ficar com a maior média que vai ocupar a primeira sobra. Tá? Então, você vai fazer o seguinte cálculo. Você vai pegar os votos válidos desse partido e dividir pelo coeficiente partidário mais 1. É um outro cálculo. Tá? Então, os votos válidos daquele partido que atingiu 80% do coeficiente eleitoral, dividido pelo coeficiente partidário, que é o número de cadeiras que ele tem direito, que já foi feito o primeiro cálculo lá, mais 1. E isso você vai fazer para todos os partidos que atingiram 80% do coeficiente eleitoral. Você vai encontrar, né, uma média para cada um desses partidos. Quem tiver a maior média, fica com a primeira sobra. Pois muito bem, partido X ficou com a primeira sobra. Agora vamos para os candidatos desse partido.
Tem a lista aberta lá, não esqueçam, do mais votado para o menos votado. O primeiro dessa lista aqui fez 20% do quociente eleitoral em votos? Fez, beleza, então ele fica com a primeira sobra. Doutora, só para responder aí o que a doutora Cristiane, que a sua explicação... Eu falei, não respondi. Não, foi bem didática, mas aí dá para a gente saber, nessa segunda explicação que a doutora colocou, por que alguém que tem um número pequeno de votos, ele foi eleito e um que tinha um número maior não foi, porque foi nessa sobra com o quociente eleitoral partidário e o desempenho dos candidatos dentro do partido nessa questão do 80-20, que vai dar a possibilidade de um que teve menos votos e um que teve o maior número de votos não ser eleito e um com número menor de ser eleito. Hoje, só complementando a fala da doutora, que ela diz que tem essa ação de inconstitucionalidade, nós temos 7 deputados federais que estão aguardando ansiosamente, o Tocantins é um deles, né, que pode mudar se o STF, hoje seria um dia que ia julgar, que ficou adiado para o dia 28, né, agora do mês de fevereiro, e isso vai mudar com certeza, conforme o entendimento da Corte, talvez nós teremos uma outra explicação. Talvez vai ratificar, mas nós já temos voto igual do relator, que ele disse que essa regra se aplicaria agora para essa eleição de 2024. Então, já tem voto favorável, né, a esse voto do relator, e aí nós vamos aguardar como fica, mas a regra existente hoje é essa que a doutora Ana Paula acabou de explicar, é o que está em vigência. Podemos ter alteração ainda, né? Sim, e só para a gente poder situar, você que está assistindo, quando os autores se referiram a prejuízo, ao pluralismo político, ao pluripartidarismo, ação de inconstitucionalidade, inclusive essa é uma matéria adorada na Faculdade de Direito, né? Estudo de inconstitucionalidades, remédios constitucionais, mas pausa. Voltando para o assunto. Quando a gente fala de pluralismo, e por que isso possa gerar uma ação de inconstitucionalidade? Porque a lei maior do nosso país se chama Constituição Federal. A Constituição vigente no nosso país, hoje em dia, é a Constituição de 1988, e um dos seus princípios fundamentais é o pluralismo. E lembra que a gente falou nas últimas aulas sobre representatividade? Que a representatividade importa? Isso toca ao pluralismo. Por quê? Porque nós vemos a pluralidade, a diversidade de pessoas representada na população. E a gente tem que dar incentivo e vazão à pluralidade de ideias. Então, o pluralismo político, quando a gente pensa, é justamente essa diversidade de ideias, de ideologias, que fazem com que os partidos se formem. As pessoas se unem para formar um partido exatamente por esse agregado de ideias que elas têm o intuito de, em seus respectivos mandatos, em sua vida política, defender esses princípios, esses direitos, etc. Então, se isso está previsto na Constituição e a mudança de uma regra eleitoral pode inferir ou transgredir uma regra constitucional, existe uma ação chamada de ação de inconstitucionalidade que questiona a validade dessa norma, para que volte a valer qual a regra da Constituição, que é a regra maior que rege todas as outras áreas do direito, as outras normas, legislações, todas elas, estaduais, municipais, etc., privadas ou públicas, devem seguir a Constituição Federal. Então, por isso que existe uma ação de inconstitucionalidade, para que se tenha a possibilidade de questionar a validade ou não, a adequação daquela normativa ao texto constitucional. Só para fazer uma explicação desse ponto, para as pessoas poderem entender, então a gente para pensar o seguinte: existe sim
uma possibilidade, e qual seria, para a gente poder sintetizar essas ideias, quais seriam os critérios de observação necessários a essa mulher para ela pensar na sua futura candidatura, seja em eleições majoritárias ou seja em eleições proporcionais? O que é a primeira coisa que ela deve fazer? Segunda coisa, terceira coisa, quarta, e aí por diante, para a gente dar um passo a passo para essa mulher que será a nossa futura candidata. Doutora, eu preciso me ausentar por uma questão, mas eu volto já. É só um tempinho. Doutora Ana Paula, por favor. Então, vamos lá. Bom, para o sistema majoritário, que são as prefeitas, né? As candidatas a prefeitas, elas devem observar, obviamente, o apoio político, porque é muito diferente, né? Você tem que observar se você vai ter um grande apoio político dentro da sua cidade, porque você pode fazer coligação na majoritária, então buscar o máximo possível de apoio político e também na questão de apoio com partidos que tenham muitos candidatos a vereadores. Isso é importante, né? Porque quanto mais candidatos a vereadores ela tiver, mais apoio político também terá. Porque geralmente, é claro, o financiamento de campanha vai ser, obviamente, destinado a ela como partido, porque candidato a prefeito sempre tem um financiamento melhor, digamos assim, né, para as campanhas eleitorais. Então, olhar o partido que tem um bom fundo partidário, que tem um bom fundo eleitoral e que tem um bom apoio político. Isso eu acho que para as campanhas majoritárias é mais simples, assim. É a postura política que tem que ser observada agora. É o principal aspecto que ela tem que observar. Para as campanhas proporcionais, eu já dei um spoiler aqui, mais ou menos, mas eu acho que, primeiro, como prévia, a doutora Delícia colocou ali, qual é o partido que você se afina melhor? Não adianta você ir para um partido de direita se você é de esquerda, não adianta ir para de esquerda se você é de direita. Você tem que ter uma ideologia que vai bater com a do partido, porque depois você vai militar nas ideias desse partido. É assim que deve ser, porque senão você vai acabar sendo expulsa por infidelidade partidária. Então, primeiro, quais são os partidos que você tem possibilidade de militar as ideias e as ideologias desse partido? Segundo ponto, qual é o partido que vai ter um volume bom de votos? Então, primeiro, comece a pesquisar lá na eleição passada, quantos votos esse partido fez, quantos candidatos ele teve, porque, pessoal, não tem uma mudança super drástica de uma eleição para outra. Vai acontecendo uma mudança vagarosa, mas pode ser que o partido ao longo dos anos vá melhorando isso, mas não é assim. Numa eleição fez 20, na outra vai fazer 100. Não tem milagre. Pode acontecer uma construção, mas não tem grandes mudanças assim, tão radicais em 4 anos. Então, ver o volume de votos que esse partido fez na eleição passada, o número de candidatos que ele teve na eleição passada, para você poder estar dentro de um partido que tenha coeficiente partidário acima de 2, ou acima de 1, pelo menos, né? Que tenha pelo menos 2 cadeiras aí para ocupar. Porque geralmente o partido já tem um chefinho, né? Já tem um lá que é da cadeira. Essa cadeira é do fulano. Então, geralmente acontece isso. Então, assim, escolher um partido com coeficiente partidário 2 já aumenta muito a tua chance, tá? Seja um partido que tenha a ver com a tua ideologia, que tenha um bom volume de votos para fazer um coeficiente partidário 2 e que vá te dar um bom financiamento de campanha, aí você está no melhor que você poderia estar. Porque se tiver um bom coeficiente partidário, não tiver já 2, 3 vereadores que ocupam cadeira e que ainda tem um compromisso de um bom financiamento de campanha para você ter igualdade material na disputa, eu acho que são características que indicam que você está num bom caminho. Na minha opinião, né? Tem mais coisas aí, não sei. Então, para a gente poder fazer esse fechamento, doutora Delícia, o que a senhora poderia recomendar para essa mulher, para essa futura candidata, para essas eleições de 2024 e para as próximas? Porque a gente está no ano de 2024, mas a gente tem que pensar que muitas vezes quando uma mulher se candidata, é o primeiro passo, não quer dizer que automaticamente ela vai ser eleita, ela tem que entender que isso é um processo, ela precisa ser vista, conhecida e reconhecida
para cultivar o seu eleitorado. Então, as eleições são um processo onde ela vai construindo a imagem, a carreira e angariando com isso os seus eleitores. Então, o que a senhora poderia recomendar para essa candidata? Então, aí tem algumas coisas. Primeiro, igual eu vou reforçar o que a doutora Ana Paula disse, no sentido de você buscar um partido que você tenha viabilidade, possibilidade de ser eleita. Aqueles partido que já tem os donos, né, dos mandatos, você se abstenha de ser só um puxador de votos para continuar elegendo aquela pessoa e perpetuar ele no poder. Mas colocando essa segunda situação, que se você tem essa pretensão de ser esse representante político da sua comunidade, que você comece mostrando o seu trabalho para a comunidade, que você, de fato, se importa com ela. E aqui, quando eu digo que você mostrar, porque as pessoas dizem que só ganha eleição quem tem dinheiro. É óbvio que uma campanha ela tem o seu custo, mas também, se você souber... Eu vou colocar uma situação aqui que eu achei bem interessante. Tem uma representante nossa que ela se candidatou e aí não logrou êxito, mas ela divulgou o nome dela. A comunidade começou a saber quem era ela. E aí ela ficou suplente. Ela disse que se candidatou de novo, ficou suplente novamente. Aí veio a pandemia. Pasmem vocês, eu estou colocando essa situação para dizer que tudo é possível quando você tem persistência. A primeira vez, ela teve um número X de votos que permitiu ela ser suplente. Na segunda vez, ela aumentou esse número de votos, mas ainda não foi o suficiente. E quando ela se tornou uma mandatária, ela fez a campanha todinha através do WhatsApp, que foi no período pandêmico, e não podia ter esse contato. Olha, eu sou fulana de tal, que... E aí foi mandando, e ela se surpreendeu, porque ela teve um número expressivo de voto e já está no segundo mandato. Então, é mostrar, é você não desistir jamais dos seus objetivos. Se você quer ser uma vereadora, se você quer ser uma prefeita, se você quiser ser uma deputada ou a governadora, tem um mandato que você persiga esse objetivo. Hoje, as pessoas não sabem quem é a Delícia Feitosa, mas ela está se apresentando para essa comunidade, ela está dizendo o que ela está trazendo, sabe dos problemas dessa comunidade, o que ela traz para solucionar esses problemas. Logo, o eleitor vai criando identidade com a minha proposta. E isso é possível. Então, você, mulher, que é craque em fazer contas dentro de casa, em gerir orçamento com pouco que ganha, resolver todos os problemas em casa e na família, você é capaz também de administrar um município, com certeza. Não desista do que você quer. E profissionalize-se, né? Exatamente. Com certeza, o conhecimento é fundamental. Uma outra questão que eu ia colocar aqui também, eu não sei se vocês vão ter alguma questão sobre pré-campanha, porque, na realidade, o que eu ia dizer, complementando o que a doutora Delícia falou, é quando você termina uma eleição, no dia seguinte você já está em pré-campanha. E você pode usar a internet a seu favor, como a doutora falou, de forma, assim, muito, muito ampla, conversando, fazendo, né, lives, debates, reuniões, colocando suas ideias, plataformas e tal, através do Instagram, Facebook e tudo mais. Só não pode pedir voto explicitamente, não pode dizer que sou candidato fulano de tal, não. Tem os limites. Mas dá para fazer muita coisa. E os pré-candidatos têm muito medo, eles têm muito receio.
de fazer. E acabam não fazendo e não explorando todo esse universo que é possível dentro da pré-campanha. E as mulheres precisam estar muito bem orientadas, porque, às vezes, esse receio tira as mulheres do jogo, né? Então, estar instruída nesse sentido, o que eu posso? Eu posso falar, eu posso reunir, eu posso falar das minhas ideias? Pode! Então, essa orientação para as mulheres nesse momento também é importante, né? E a pré-campanha é larga, né? Tem 4 anos para fazer, agora esse ano inteiro pode ser feito, claro que com os devidos cuidados aí, mas é uma ferramenta que elas precisam saber que podem utilizar. Né? Então, a senhora gostaria de complementar com mais detalhes, mais orientação, a questão da pré-campanha para as candidatas? Então, a pré-campanha, veja, como eu falei, ela inicia, né, no dia seguinte às eleições. Dia 4 foi a eleição, dia 5 começa a pré-campanha. Então, nós já estamos em pré-campanha já faz um tempo, né? O que você não pode fazer na pré-campanha? É proibido. Você não pode pedir voto, nem o vote em mim e nem de forma subliminar, digamos assim, né? Eu estou concorrendo a cargo de prefeita, vote em mim. Isso não pode fazer. Eu sou candidata, não pode. Tem que dizer que é pré-candidato, né? Eu sou pré-candidata, né? Eu sou pré-candidata, vereadora, e as minhas ideias são essas, aquelas. Você pode fazer exposição das suas ideias. Você pode fazer reunião às expensas do partido para discutir as questões partidárias. Você pode rodar a comunidade dizendo que você é pré-candidata, que você tem ideia X, Y, Z, que você quer implementar determinada política pública, quer aprovar determinado projeto de lei. Você pode conversar com as pessoas, tanto fisicamente como virtualmente. Então, esse que é a grande questão. A única coisa que você tem que tomar cuidado é para não transformar a tua pré-campanha já numa campanha com as mesmas cores, com logo, com número, com o cargo que quer ocupar. Isso não. Mas conversar com as pessoas é livre, está aberto para você dizer o que você quer fazer por aquela cidade, o que você quer fazer por aquelas pessoas, tanto no Instagram, Facebook, como fisicamente com as pessoas. Então, essas questões todas, né, elas são importantes de levar conhecimento para as mulheres, para que elas já comecem a trabalhar essas ideias com as pessoas e comecem a divulgar seu nome aí como pré-candidata e fazendo, assim, um trabalho intenso nesse sentido, não só no período eleitoral. É muito curto o período eleitoral. 45 dias não dá para nada, ainda mais se você está entrando agora na política. Né? Para quem já está lá, beleza, 45 dias tá bom, mas para quem está entrando ou para quem está tentando entrar, não dá nada. Você tem que fazer isso desde já. Então, colocar lá uma vez por semana, fazer lives, falar para as pessoas, né, quais são as suas ideias, o que você quer fazer, coletar informação dos eleitores, tentar construir um vínculo com o seu, né, com o seu eleitor, ter um nicho específico de atuação. Então, por exemplo, uma sugestão, né? Eu sou agente comunitário. Então, eu tenho um trabalho, eu sou enfermeiro, digamos, né? Enfermeira, eu trabalho com uma comunidade ampla. Qual é a atuação que você quer fazer? É na área de saúde? É na área né, para educação? Sabe? Construir, assim, uma agenda positiva e começar a falar com essas pessoas abertamente sobre isso e sem medo. Só não pedindo voto, está livre para fazer praticamente tudo, quase. Então, eu acho que é importante elas saberem disso para sair na frente. Ótimo saber disso, porque, assim, quando a gente fala em pré-campanha, dá a impressão, o nome, né, de uma forma bem breve, bem rasa, que é esse período antes das eleições, antes da campanha eleitoral, mas não é. Então, como bem explicou a doutora Ana Paula, é o período onde você vai cultivar e cativar o seu eleitorado. Né? Então, invista nesse processo para se tornar conhecida, vista, disseminar, divulgar as suas ideias, trazer as pessoas para perto, para que elas possam depois te retribuir nessa forma da campanha, do voto, para que você possa ser eleita. Tem uma coisa, a doutora Cristiane, só complementando o que a doutora Ana Paula falou, que diz, eu posso fazer, o que eu posso fazer na pré-campanha? Exceto pedir voto. Mas você pode fazer tudo que pode na campanha, exceto pedir voto, né? Ter esse pedido explícito de voto. Então, são 45 dias para isso. Aí você pode fazer
uma campanha no rádio, na televisão, você vai pagar para isso, você vai pedir voto, mas antes você pode fazer tudo, exceto dizer vote em mim, né? O restante você pode. Perfeito, eu estou muito feliz com o dia de hoje, os esclarecimentos foram maravilhosos, muito ricos mesmo, e com riqueza de detalhes, porque isso importa no momento onde a gente vai se apropriar sobre os conhecimentos de uma campanha, do direito eleitoral, da legislação eleitoral, de como isso é interpretado e como é que a gente pode utilizar no nosso dia a dia. Então, quero agradecer de coração mesmo, a doutora Ana Paula Viana e a doutora Delícia Feitosa, por terem concordado em participar desse momento, por trazer e compartilhar seus conhecimentos com todas as mulheres que estão assistindo. E passo a palavra para vocês, para a sua despedida, para a sua palavra final, para esse incentivo a essa mulher que queira concorrer nas próximas eleições e nas próximas daqui até o ano 3000. E depois? Então, doutora Cristiane, eu agradeço imensamente, estou extremamente feliz de fazer parte desse projeto e quero dizer para todas as mulheres do nosso país que ela pode, que ela não tem que preencher só o número de cotas, ela deve propor o nome dela, fazer uma pré-campanha, uma campanha limpa, mostrar as propostas para a comunidade e ocupar as cadeiras, que ela tem esse poder, que ela pode e que nós estamos aqui unidas, né, para que nós tenhamos em 2024 um número maior de cadeira ocupada por todas as mulheres em todo o país. Venha fazer parte desse time vitorioso e fazer a diferença em sua comunidade. Muito bem, doutora Ana Paula. Eu quero agradecer também, doutora Cristiane, porque quando eu falo sobre essas questões, né, principalmente das candidaturas femininas, eu digo que esse é um problema de todos nós, é um problema social, né? Então não tem essa questão que, porque é o grupo X, é um problema de todos. As mulheres precisam estar ocupando esse espaço na política para imprimir a sua visão de mundo dentro do espaço político. E não é só nas pautas femininas. Nós temos que estar imprimindo nossa visão de mundo em todas as pautas. Todas. De forma transversal, inclusive. No planejamento, na tributação, no orçamento, na infraestrutura, na escola, na saúde, em tudo. Não é só violência política contra a mulher, não é só violência doméstica contra a mulher, não é só levar o filho na escola. A mulher tem que estar na política em todos os âmbitos, porque é imprimir a nossa visão de mundo. Nós somos 55% da população brasileira. E por que temos menos de 15%, 20% de mulheres no poder? Né? Então, precisamos ocupar esse espaço, porque o Brasil hoje, ele ocupa no ranking mundial um lugar horroroso dentro da participação feminina das mulheres na política, né? Então, assim, está lá em 160, 153 e 189, nós estamos em 160. Vizinho de alguns países também que a gente fala assim, é aqui mesmo que a gente está? Exatamente. A Indonésia, que é um país islâmico, predominantemente, que tem pena de morte, que não olha direitos humanos em nenhuma das suas características, tem mais mulheres na política do que o Brasil. O Irã tem mais mulheres na política. Quer dizer, são coisas inadmissíveis. É uma construção social que tem urgência e que nós temos que criar mecanismos reais e efetivos de participação. E o sistema eleitoral é o principal. É o principal, porque a entrada é por aí. E a representatividade, ela tem que ser plural. E plural não da forma como nós temos hoje. Plural de verdade. Né? Não só falando das mulheres, falando dos transexuais, homossexuais, mulheres, pessoas com deficiência, enfim, nós temos uma infinidade de grupos que estão minorizados, que não são minorias, estão minorizados, porque estão invisibilizados pelo próprio sistema. E nós temos que mudar, mas com mecanismos reais, efetivos, que é fazer essa construção aqui, entender os processos, entender os sistemas, estar atualizados, estar informados, para poder cobrar e para poder fazer parte desse pluralismo que tanto
a nossa Constituição prega. Então, muito obrigada por essa oportunidade, porque eu acho que nós somos feitas aí, não podemos desistir, né? Tá sempre com o coração à frente ali, aí, acima de tudo, ir atrás, batalhar pelos seus direitos, pela sua fala, pelo seu espaço, que aos poucos nós vamos crescendo e vamos conseguindo, mas sempre na construção conjunta como essa. Muito obrigada e eu espero poder participar outras vezes. Eu agradeço muitíssimo e lembro, inclusive, dos trechos que a gente conversou ontem, se eu não me engano. A mulher não deixa de ser mulher quando ela vai para a política. Exato. Esse não é um cargo, uma função masculina. A mulher vai para a política para ela ser mulher e trazer o conhecimento, a experiência como mulher ali na política. Quando a representatividade, quando essa diversidade está lá representada, ela não vai para se tornar uma outra coisa diferente do que ela é. Ela vai para trazer essa essência, essa experiência e contribuir a partir dessa perspectiva. Então, muitas vezes, quando a gente fala de temas que são mais adstritos a mulheres, a gente precisa visualizar isso com cuidado. E, inclusive, trouxe uma das entrevistadas anteriores o exemplo de uma discussão, de um debate sobre creche, que não passou uma lei para aumentar o número de creches dentro de uma cidade. E aí a gente para refletir. O assunto creche é um assunto só para mulheres? Claro que não, porque as crianças que vão para a creche são filhos daqueles homens. Tem um homem e uma mulher e vários outros aglomerados de casais que vão ter filhos que vão precisar de creches. Então, essa questão dos temas para mulheres, por mulheres, não, são temas da sociedade. Então, tudo aquilo que afeta a nossa sociedade são temas para as mulheres. E você vai lá para trazer o seu olhar, a sua força, o seu poder para contribuir com a sociedade que a gente vive e para transformar a sua realidade, transformando a realidade de todos os demais. Por isso é que eu agradeço muitíssimo a você que está assistindo, as nossas convidadas maravilhosas de hoje e até o nosso próximo tema. Tchau, tchau.